Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Sobre Mentes e o tema de hoje é comunicação. Bom, esse é um tema, né, Fê, que acho que é importante a gente trazer, porque é difícil, né? É algo difícil. E só antes da gente entrar no assunto, a gente vai pedir para que as pessoas que estejam nos assistindo possam curtir, comentar, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, porque quanto maior o engajamento, quanto maior a interação, o nosso vídeo, né, ele espalha, né, numa maior intensidade aí, frequência para mais pessoas, né? Então a gente pede essa ajuda aí de vocês para que possam, né, nos auxiliar nesse sentido, de se inscrever, comentar, curtir, né, acho bem importante. Bem lembrado, tinha esquecido. Mas o tema, né, Jéssica, acho que comunicação é algo que eu vejo que é muito comum, né, e aí falando especificamente em relação a relacionamentos. Não que a gente não possa abranger essa questão da comunicação para relacionamentos profissionais, familiares, mas eu acho que mais aqui falando de relacionamentos amorosos. Isso. Né? A gente vê tanto na nossa experiência pessoal, né? Somos casadas e a gente também tem dificuldades de comunicação, e a gente vê também na experiência clínica o quanto é um assunto corriqueiro, né? Eu imagino que a grande maioria dos casais passam por alguma dificuldade, né? Com Nesse certeza. sentido. Eu acho que a comunicação ela mede muito também a qualidade dos Exato. relacionamentos. Né? Exatamente. De que quanto mais sólido o relacionamento for, mais difíceis vão ser essas conversas também, né? Porque, bom, tu já conhece mais a pessoa, né? A gente espera que algumas conversas difíceis já tenham aparecido na relação, né? E é claro, né? A gente traz que a comunicação em si, ela pode ser um divisor de águas para muitos momentos ali no relacionamento, né? O que muitas pessoas fazem? Evitam. Porque, agora falando um pouco sobre a questão da evitação, né? É uma coisa difícil, é uma coisa delicada. Ninguém quer entrar naquela coisa de... As pessoas veem um elefante ali branco na sala, mas não querem tocar naquilo, né? Não querem falar sobre aquilo, não querem olhar para aquilo. E é natural que a gente queira se esquivar, porque não é agradável, não é reforçador de alguma maneira. Só que, quanto mais a gente se esquiva, mais difícil se torna, né, Fê? E mais os problemas vão se acumulando, né? E eu acho que também eu vejo algo bem comum que as pessoas, né, têm o hábito de falar, né, de querer expressar as suas opiniões, o seu sentimento, né, os seus incômodos. Estão mais preocupadas numa conversa em falar do que em ouvir atentamente o que o outro tem a dizer, né? Muitas vezes numa conversa eu estou aqui muito mais preocupada no que eu quero te dizer do que realmente do que tu tem a me dizer, né? E o quanto também a gente é, na comunicação, influenciado e a gente interpreta o que o outro fala de acordo muitas vezes com a nossa história, com as nossas experiências, né? Com as nossas expectativas. Exato. Né? E o quanto isso, né? Quando a gente coloca no outro uma expectativa que é nossa em relação à comunicação, quanto isso pode dar problema, né? Atrito, interferências, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a falar e aprender a escutar. Ter uma escuta ativa, uma escuta interessada, né? Uma escuta com qualidade, com empatia, né, Jéssica? Porque a gente vê muito assim, pelo menos na minha experiência, o quanto a falta de comunicação também, a falta de diálogo, ela gera uma desconexão emocional no relacionamento, né? Porque a comunicação é onde, né, tu expressa o teu dia, o que aconteceu, as tuas conquistas, as tuas preocupações, os teus medos, né? E eu vejo hoje, por exemplo, no dia a dia, né, que é um dia a dia corrido, né, um dia a dia intenso, hoje com as redes sociais, com esse super, hiper estímulo que a gente tem, o quanto os casais estão deixando muitas vezes de se comunicar, né, ou passam um dia muito agitado, cansado, chegam em casa, né, e acabam não conversando, né, não privando um tempo de qualidade para conversar, né, e essa conversa que eu falo é a conversa do dia a dia, do que aconteceu contigo, como é que tu tá, né, é isso que gera conexão,
né? É isso que gera intimidade também Exato, emocional, exato. é o diálogo, Uhum, né? E então eu acho que isso é importante a gente observar, né? Às vezes a gente dá muito mais atenção para o outro, para o uhum. colega, para o amigo. Às vezes o amigo, o colega sabe muito mais da gente do que o nosso próprio companheiro, companheira, né? Exatamente. É, e é bem isso que tu trouxe, né, Fê? Porque o nosso dia a dia é corrido. Tudo bem, é corrido, faz parte. A gente tem nosso trabalho, a gente tem as outras atividades que também, não quer abrir mão. E vai deixando aquela conversa difícil pra depois. Esse é o problema, né? Vai deixando, minha esposa vai me entender. Meu marido vai me entender, já tem intimidade suficiente, né? Sei lá, 10 anos casado, tudo certo, vai me entender. Hã, mas aí entra daqui a pouco o fato de terem filhos ali. Uhum. Aí é outra questão. Tem mais coisas para fazer, então tem mais tarefas. E assim, não vai terminar, né, esse momento em que vocês vão estar cheio de tarefas. Vai deixar para falar sobre vocês em que momento? Em que se aposentar? Em que ficar Uhum. em casa? Não, né. Precisa claro, né, o casal tem que querer, né, Fê. Então, Uhum. vamos pensar assim, vamos lá do início, né. Eu acho que eu separei alguns pontos aí pra gente trazer, para poder até, hã organizar aqui a nossa conversa. Primeiro, eu acho que a gente precisa se planejar para uma conversa. Vamos falar de conversas difíceis, não só sobre as conversas fáceis, né? Uhum. Mas se organizar. Aquela coisa tá incomodando, tá difícil, a pessoa tá sofrendo de alguma maneira, tá pensando o que que eu vou fazer, de que maneira que eu vou falar com ele ou com ela. Se planeje. Porque essa conversa vai ser estressante de alguma maneira, né? Já vai ser difícil. Então, se organize, se planeje, pense assim, como é que você quer falar com a pessoa? Porque não é chegar assim, tô no supermercado, vamos lá, vou falar, vai ser agora, né? Uhum. E só pela parte emocional, assim, não. Eu tenho que parar e realmente planejar. Tá num local, né? Tá em casa, tá com a pessoa, ou tá no restaurante que escolheu, mas poder conversar de maneira calma, tranquila, para que a pessoa possa entender qual o objetivo dessa conversa, né. Uhum. Então eu acho que isso é bem importante também, para a pessoa poder entender. Não falar por WhatsApp, né, aquela coisa de, é uma conversa difícil, eu não tenho coragem de falar pessoalmente, e eu vou falar por WhatsApp. Término não se termina por WhatsApp, né. Eu sei que hoje em dia a sociedade está muito líquida, né, então tudo é WhatsApp, tudo é muita rapidez, não querem, né, se aprofundar quando a gente fala de conexão, de relacionamento. Tem esse, não sei se é um medo, né, me parece que hoje em dia as pessoas têm esse receio de se aprofundar nas relações, de se vulnerabilizar, Uhum. né, até porque esses hiperestímulos fazem com que as pessoas se desliguem muito das coisas. Uhum. Então tá muito fácil se desligar rapidinho, assim, né. Tô sofrendo ou, não gostei desse término ou tô chateada por algo e vou lá fazer alguma coisa que eu sinta um prazer imediato e esqueça daquilo, né. Uhum. Mas precisa resolver aquilo. Então, se organizar e entender que, bom, na vida terão vários momentos de conversas difíceis. Isso faz parte da vida, essas conversas difíceis. A gente já tem que entender. E entender também que pode ser que tu venha de uma família, até pela questão cultural, que vocês não tenham aprendido a conversar. Uhum. Minha mãe nunca conversou comigo, meu pai nunca conversou comigo, né? A gente não teve um aprendizado em relação a isso. Então, eu entendi que ter conversas difíceis não é uma coisa bacana. Ou não precisa. Vai seguindo a vida. As Uhum. coisas vão. Meu pai e minha mãe estão juntos até hoje. Pra Uhum. quê, né? Não precisa de conversas difíceis. E aí isso interfere. Aí tu entra num relacionamento com alguém que tá disposto a ter uma conversa difícil, tá disposto a se abrir, e tu não consegue. E aí, claro, né? A terapia vai ajudar muito nisso, mas o quanto que é importante tu entender, né, e aí se expor aos pouquinhos, porque é difícil, a gente sabe que uma pessoa que tem dificuldade de se expor a essas conversas difíceis, tem essa realmente dificuldade, acha que vai ser muito cansativo, que vai ser muito estressante, e pode de fato ser cansativo, né, pode de fato Uhum. ser estressante. Mas ir aos pouquinhos, se expondo a isso. Mas eu acho que tu tá trazendo a questão das conversas difíceis, né, Jéssica, mas eu acho que, pra gente conseguir também, né, desenvolver essa habilidade de ter conversas difíceis, a gente também tem que desenvolver primeiro a habilidade de se comunicar, Uhum. né. Porque se tu tem essa fluidez, né, com teu parceiro, com a tua parceira, que tu consegue comunicar, conversar, às vezes sobre questões difíceis da tua história, Sim. né, às vezes questões do teu dia a dia, às vezes preocupações, às vezes problemas, né, se tu tem esta liberdade, essa empatia, esse acolhimento, essa fluidez, se é algo que está
acontecendo no teu relacionamento, fica mais fácil tu também ter momentos para conversar, conversas mais difíceis, né? Porque imagina só, se num relacionamento a gente mal se comunica, ou a gente se comunica de uma forma mais agressiva, ou a gente tem um pouco de diálogo, ou a gente pisa em ovos, como vou conseguir ter conversas difíceis, né? Então, Uhum. acho que é importante a gente falar, né, que a gente precisa desenvolver essa habilidade de se comunicar, porque é uma Claro. habilidade que a gente pode aprender, ela não é inata, Uhum. né? Uhum. E também acho que é importante identificar, assim, nos casais, né, estilos de comunicação, porque tem aquela pessoa que se comunica de uma forma mais agressiva, Uhum. né, que são aquelas pessoas tidas como sincerona demais, sabe? Ah, eu sou sincera demais, Uhum. né? São aquelas pessoas que têm, assim, que tu percebe que tem um estilo mais grosseiro de falar, às vezes fala sempre culpando, humilhando, hostilizando o outro, né? E isso acontece no relacionamento, né? Quando são aquele perfil de pessoa que é mais agressiva na forma de se comunicar, Uhum. né? Ou tem aquelas pessoas que têm um estilo de comunicação mais passiva. Uhum. E é importante no teu relacionamento tu identificar isso, assim, que estilo tem meu companheiro, minha companheira de se comunicar, qual é o padrão dele, né? Porque a gente aprende isso, Uhum. né? Uhum. A comunicação também é um padrão que a gente aprende na nossa família, na nossa história de vida, Uhum. né? Aquelas pessoas que são mais passivas, que geralmente não falam, que seguem a vontade do outro, né? Que não falam sobre as suas necessidades, sobre as suas vontades, são pessoas mais submissas, Sim. né? São pessoas mais caladas, são pessoas mais fechadas, mais embotadas, Uhum. né? Isso também não é uma comunicação eficiente, porque não Uhum. é aquela pessoa que não consegue externar as suas vontades, né? E tu vê muitos casais onde um tem um estilo de comunicação mais passivo Uhum. e o outro mais agressivo. E aí aquela pessoa que é mais agressiva acaba crescendo no relacionamento, no sentido vai tomando espaço, vai tomando proporções e a gente vê até relações mais abusivas aí. Uhum. De Uhum. pessoas mais agressivas com pessoas mais passivas, Uhum. mais submissas, mais fechadas, Uhum. né? Assim como tem aquelas pessoas mais passivo-agressiva, que são aquelas pessoas mais sarcásticas, né? São pessoas mais irônicas, né? Na forma de se comunicar, são pessoas que são mais indiretas, Sim. são pessoas que apresentam na sua comunicação não verbal, às vezes um gesto, um olhar, uma Uhum. reprovação, que é aquele Uhum. passivo-agressivo, Uhum. né? Então, o ideal é a gente desenvolver a comunicação assertiva dentro de um relacionamento, Uhum. onde a gente pode falar sobre as nossas vontades, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos sentimentos, né? De uma forma verdadeira, de uma forma acolhedora e respeitando também o sentimento, as vontades, a necessidade do outro e Exato. buscando conciliar isso, Sim. né? Que a gente fala muito que tem até um método bem conhecido que é a comunicação não violenta, né? Que é um método desenvolvido por um psicólogo, Uhum. né? Onde ele fala dessa comunicação mais empática, mais respeitosa, né? Que é quando acontece X, eu me sinto Y, né? Quando eu vejo, por exemplo, né? Que eu só tô responsável pelas tarefas domésticas, falava isso no meu Instagram essa semana. Hoje mesmo fiz um post sobre isso, né? Que eu acho que é uma grande, não que é o tema aqui, mas só para trazer um exemplo, um grande problema nos relacionamentos, que é a desigualdade na divisão Sim. das tarefas domésticas, Sim. né? Onde a mulher, geralmente, uma questão cultural, Uhum. machista, fica Uhum. com essa sobrecarga em casa, com trabalho, com filho, com casa, né, para atender, e essa desigualdade, né, onde geralmente, né, os homens, eu vejo isso na minha experiência, Uhum. eles não contribuem de uma forma Uhum. igualitária, né? Uhum. Então, trazendo isso, um exemplo, eu me sinto sobrecarregada com as tarefas de casa. Se eu chego no meu parceiro e digo, tu não me ajuda, tu não faz nada, tu não se importa, eu Uhum. estou com uma comunicação agressiva aqui, Uhum. onde eu estou julgando, onde eu estou acusando, onde eu estou atacando. E eu não vou ser resolutiva, né? Agora eu posso ter uma comunicação assertiva. Quando eu chego em casa e eu tenho que fazer as tarefas, arrumar a casa, arrumar a cama, fazer a janta, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto estressada, Uhum. né? E eu tenho a necessidade da gente poder dividir isso. Eu tenho a necessidade da gente ter um relacionamento mais justo nesse sentido. Como é que tu pode me ajudar? De que forma a gente pode resolver essa questão? Uhum. Vamos fazer uma lista, vamos dividir as tarefas,
né? Então, quando acontece X, eu me sinto Y. Eu Uhum. estou falando de mim, não estou falando do outro, Uhum. né? E eu acho que isso é importante da gente treinar, e eu falo a gente porque eu me incluo aqui. Porque eu também tenho marido, também tenho as minhas dificuldades em me comunicar, né? Então, muitas vezes também me vejo uma pessoa que, às vezes, vou atacando, às vezes vou me defendendo, Uhum. né? Às vezes eu não escuto, às vezes eu interrompo, né? Então, acho que são habilidades que a gente precisa desenvolver na nossa comunicação diária, Uhum. para que quando a gente tem uma conversa mais difícil, seja mais fácil. Eu encontre mais intimidade no meu parceiro para isso, ou na minha Exato. parceira, né? E agora eu tô falando, eu lembrei eu acho que é mais ou menos isso, assim, de não faça afirmações, faça mais perguntas, né? Então, assim, o que que você acha, até usando o exemplo que tu deu, o que que você acha da gente, né? O que que tu acha da gente no final de semana arrumar a casa juntos, ou sei lá, o dia que estabeleceram arrumarmos a casa juntos, porque pra mim tá pesado. Porque pra mim, essa semana foi difícil, eu acho que a gente vai arrumar mais rápido juntos, eu acho que isso vai ser melhor pra gente. Então, fazer mais perguntas e falar mais como tu te sente, do que chegar afirmando exatamente, né, como tu trouxe. E outra coisa importante também é, busque ter certeza se a pessoa entendeu ou não, né, porque também é tua responsabilidade fazer com que a pessoa entenda. Porque às vezes um fala A e o outro entende B. Então a gente precisa saber se comunicar, ainda na questão que tu estava trazendo, né, da habilidade de se comunicar. Como que eu vou me comunicar com o meu parceiro? Será que ele entendeu? Então fazer mais a pergunta. Eu preciso que tu me diga se tu entendeu o que eu quis, ou, né, o que eu quis te explicar. Ou me conta se tu entendeu. Me conta o que tu entendeu do que eu te trouxe. É isso, né? Sem essas perguntas, pode ser que tudo fique muito confuso. Pode ser que tudo fique meio no ar, né? Pode ser que a pessoa entenda de uma maneira, tome aquilo como algo que não foi legal, enfim, né? E guarde para ela. Se essa pessoa tem mais a tendência em guardar, ou daqui a pouco a pessoa fica chateada, fica triste, é mais agressiva. Então é importante também a gente notar o estilo, né, dessa pessoa, né? O estilo de apego, ou a linguagem do amor dela, o que que ela gosta, né? Será que ele gosta mais que eu me expresse? Será que ele gosta mais que eu dê carinho, carinho físico, toque? De que maneira que ele gosta? E aí tu já vai formulando a tua conversa com ele. De que maneira que vai ser melhor, mais efetiva essa conversa, né? Então, acho que tem que ter toda uma preparação, né? Eu acho que isso é importante vocês entenderem, assim, não é sair emocionalmente, né, falando o que vem, né, na mente. Precisa ser uma conversa racional. Isso a gente precisa entender como algo importante. Tem que ser racional, tem que ser organizado. Não só com o parceiro, mas com qualquer outra pessoa, né? É que eu acho que é não falar quando a gente está num estado emocionalmente quente, Uhum, né? uhum, Ou muito feliz, também não é legal, né? Quando a gente está muito feliz, muita euforia, né? Ou não também não conversar com o parceiro, né? Conversas difíceis aí, quando está muito irritado, quando está muito triste, né? uhum, Porque quando a gente está emocionalmente quente, assim, que a gente ativa mais a região do nosso cérebro, que é a região mais emocional, então a região emocional está mais ativada, e a nossa região do córtex pré-frontal, né? Essa região atrás da testa, a região mais do raciocínio, né? Ela fica menos ativada. Então a gente uhum. fica menos racional quando a gente está emocionalmente quente, né? A gente fica menos racional, logo a gente fica mais impulsivo, Exato. né? Então a gente não deve, né, conversar, trazer um assunto mais delicado, um assunto que precisa decidir, né? Um assunto que precisa de um planejamento, de uma decisão, Hum, quando a gente está emocionalmente uhum. quente, né? Seja Isso. muito feliz, muito eufórico, muito irritado, Uhum, né? Muito cansado, uhum, né? uhum, Muito triste. uhum. Acho que isso também é É. importante. Então não tome decisões nem quando você estiver muito feliz, né, e nem quando estiver muito triste. Uhum. Pare, respire, né, e quais as estratégias que a gente, né, indica. Respira, espera um dia, espera 24 horas, né. É parecido com aquela estratégia que a gente tem, né, quando a gente tá na loja, tem algo que é um valor mais caro e a gente tá quase lá comprando. Sai da loja, espera 24 horas e depois, se realmente for aquilo, volta. Mesma Uhum. coisa em relação à conversa. Tá com muita raiva, precisa falar, quer falar, espera um pouquinho. Espera, se organiza e não precisa esperar no outro dia, mas espera a raiva baixar
pra você ir lá e falar com o seu parceiro, que isso vai ajudar muito. Uhum. Porque tu vai estar mais tranquilo já. E outra coisa importante, né, Fê, tu precisa fazer com que o teu parceiro entenda que a conversa vai ser tranquila. Né? Então, assim, expresse o que você quer dessa conversa. Se você quer uma conversa tranquila, expresse tranquilidade. Se você quer uma conversa séria, expresse a seriedade. Né? Uhum. Então, para que ele esteja preparado para isso. Uhum. Né? Então, a gente não vai chegar numa conversa que a gente quer que seja tranquila, né, com uma afeição mais agressiva, assim, né, algo, né, com uma expressão mais de desespero. Uhum. Não, tente se conter. Né? Você é responsável por essa conversa. Você tem que se colocar como responsável, tente se conter. E a gente sabe que é difícil, e por isso que a gente está trazendo tanto a importância da parte racional para cá. Uhum. Né? Porque isso é importante, porque isso vai refletir também no comportamento do outro. Porque se tu chega, né, com uma expressão raivosa, tu já chega mais raivoso na conversa, tu vai fazer com que o outro também, até para se defender, também reaja dessa forma. Né? Então vamos lá, então vamos pro ringue. Né? Agora tem que entender que ali é um time, o casal é um time, né? Não tá ali competindo, disputando. Agora, se tu chega para uma conversa mais calma, tu fala mais calma, automaticamente tu provoca que o outro também fique mais calmo. E o respeito, né? A pessoa acaba te respeitando mais. Exatamente. Então a gente acaba sendo o reflexo ali, né? A gente também é responsável não só pelo que a gente fala, mas pelo que o outro entende, né? Exato. Seja o que você quer que essa conversa seja. Né? Então, exatamente isso, assim, poder entender que é importante manter a calma, é importante você trabalhar com o seu psicológico antes para que essa conversa seja efetiva, para que essa conversa seja boa. E eu acho que assim, mais de dicas, né, de como, né, o casal pode treinar essas habilidades de comunicação, acho que trazendo algumas que eu já falei um pouco, acho que a gente treinar essa escuta ativa, muitas vezes a gente tem mais o hábito, as pessoas, né, algumas pessoas o perfil mais de falar do que ouvir, né, do que escutar, mas escutar com interesse, né, escutar entendendo a perspectiva do outro, né, as necessidades, sentimentos do outro, né, dar tempo para ouvir o outro, porque muitas vezes a gente vê e aí eu falo também de mim, né, na minha história, na minha relação, muitas vezes a gente não dá tempo para que o parceiro fale, né, a gente interrompe, isso é muito ruim, é desrespeitoso, né, a gente interrompe ou a gente generaliza, isso também é muito comum e dá muito estresse. Tu sempre é assim, tu nunca faz isso, né, e quando na verdade não é sempre ou não é nunca, é naquela situação, né, eu acho que trazer exemplos concretos, quando aconteceu isso, né, acho que isso também faz com que a comunicação seja mais direcionada, né, mais resolutiva, né, falar sobre você e não sobre o outro, né, eu me sinto assim, né, a forma como tu falou me atingiu nesse lugar, né, pensar sempre numa forma colaborativa, né, da conversa, no sentido, acontece isso, estamos com esse problema, com essa dificuldade, como nós podemos resolver, né, agora não sei, Jéssica, se tu vem Sim. mais assim. Eu fiquei pensando assim, porque dependendo do que tu falar, por exemplo, imagina tu chega pro teu parceiro e fala assim, nossa, tu sempre é assim, tu sempre... O que o parceiro vai dizer? Então, porque tu tá comigo então, né? Primeiro que perde respeito, dependendo da maneira que a gente fala com o parceiro. Bom, então por que tu está comigo a todo esse tempo se eu sou sempre assim? Não faz muito sentido, perde, né, perde o respeito, a pessoa perde a vontade de te ouvir, né, porque ficou aquela coisa, bom, não faz sentido nenhum que ela tá me falando, então eu já nem vou mais ouvir. E uma pergunta, né? O que eu sempre trago para meus pacientes que têm, né, a maioria, né, traz demandas de relacionamento, e eu trabalho sempre a parte da comunicação, porque isso é muito importante, como a gente está falando. O que eu sempre falo para eles? Bom, quando tu for conversar com ela, ou quando tu for conversar com ele, para e pergunta. O que eu posso fazer por ti? O que tu precisa de mim? Pra gente poder saber das necessidades emocionais dessa pessoa. Porque às vezes a gente não sabe. Eu digo assim, a gente não tem como ler mentalmente, né? A gente não tem como ler o que a pessoa tá pensando, o que ela tá precisando. Por mais que a gente conheça essa pessoa. Claro que, dependendo do tempo desse relacionamento, vai ficando um pouco mais claro.
Mas ainda assim é importante tu perguntar, porque ela também vai se notar como uma pessoa importante pra ti. Olha, ele tá querendo saber o que eu preciso. Olha que sensibilidade, olha que importância, né? Muda tudo, assim. Então, pergunte, o que você precisa de mim? Né? O que é importante pra você? Isso é muito, 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 assim, importante. Evitar suposições, Claro. interpretações, né? Porque isso é um copo cheio para mal entendido, né? Então é isso, pergunta. Perguntar. Valida o que o outro tá falando, o que o outro tá sentindo. Exato. E aí avaliar o que tu pode fazer. E aí também, né, a última sugestão que eu dou também, assim, que os casais também possam encontrar um tempo de qualidade para conversar, né? Porque é isso, assim, a conversa gera muita conexão. Eu estava atendendo uma paciente essa semana que trouxe um distanciamento, não é esse assunto aqui, mas um distanciamento sexual, assim, né? O casal está mais distante sexualmente. E aí, quando a gente vai avaliar, né, a relação sexual, ela é um reflexo do relacionamento. Né? Ela é um reflexo, ela é o termômetro. Se a coisa não está bem ali, é porque o relacionamento não está bem. Né? E aí a gente foi avaliar, e é isso, o casal estava completamente desconectado emocionalmente. Chegava em casa, cada um ficava no celular atirado, fazia suas coisas, não sentavam, não conversavam, não desligavam a TV, não deixavam o celular de lado para conversar. Falar, como é que tu tá, como é que foi teu dia, me conta, isso gera muita conexão. Eu deixo aqui a sugestão para as pessoas, façam isso. Façam isso durante 30 dias, experimentem fazer isso no relacionamento. Porque todo mundo gosta de falar de si, de contar suas coisas, suas preocupações, o seu dia. Todo mundo gosta. Só que às vezes a gente está num relacionamento onde o outro fala mais, tem mais necessidade de falar, mas muitas vezes não pergunta. Sim. Né? Porque acha que tu tem que falar espontaneamente, porque tu tem que ter iniciativa. Mas é tão importante dar um quentinho no coração quando a gente vê o parceiro a parceira dizendo, e aí, como é que tu tá? Como foi teu dia? Fica naquele acha, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos desligar a TV, celular. Né? Esse é um tempo de qualidade que a gente vê muito, muito hoje em dia, que está muito perdido. Porque a gente está aqui, eu e tu, com o celular aqui, com a TV ligada, e a gente não tem como dizer que isso não distrai a gente, distrai o nosso foco atencional. Exato. Né? Então, acho que é importante os casais buscarem um tempo de qualidade para conversar. E não é conversar conversas difíceis, é conversar sobre o dia a dia, sobre como cada um se sente, sobre os planos, sobre o que a gente quer fazer no final de semana, sobre como é que tu está te sentindo. Enfim, é conversar. Né? Isso gera conexão. Isso gera conexão e traz eu digo assim, um benefício enorme para a qualidade do relacionamento. Né? Exato. Isso é regar, né, Fê? É regar a plantinha para que ela possa florescer. Porque a gente acha que é regar a plantinha, fazer a viagem lá 3 vezes por ano e viajar para o exterior. Não é isso, gente. Se no dia a dia, se na rotina tu não tem diálogo, tu não consegue te vulnerabilizar, tu não pergunta como é que tá o teu marido ou tua esposa, o que adianta fazer uma viagem? Não adianta comprar um presente ou fazer uma viagem, porque a gente tá falando aqui de conexão, né? A gente tá falando de melhorar o vínculo, de carinho, né? E essa é a melhor maneira. Porque o que acontece agora que te ouvindo falar, eu lembrei. Casais que chegam em casa, não se comunicam, estão sempre no celular ou na TV e tem todos esses estímulos, daqui a pouco tem filho. E aí, quando o cara vai pro trabalho, ou quando a mulher vai pro trabalho, ou vai pra academia, ou sei lá pra onde, tem pessoas que perguntam, né, assim, e aí, como é que tu tá? Vamos conversar, né? E aí a pessoa começa a conversar, e a pessoa começa, e isso é muita demanda de paciente, tá? Agora, por isso que eu lembrei. Mas Jéssica, tô me sentindo meio culpado, porque daqui a pouco eu tô me interessando pelo fulano, pelo ciclano. Ou eu senti uma coisa diferente, nem sei te explicar o que é, mas foi legal a conversa. Eu vou perguntar, né? E, sim, eu conversei com fulano, a conversa foi assim, assado. Eu falei, então é compreensível que tu tenha sentido algo bom, né? Porque tu tem isso no teu relacionamento? Não tenho. Eu chego em casa e a gente não se comunica. Então, né? Porque essa culpa, eu entendo que a culpa apareça como algo alerta, né? Tem uma coisa acontecendo, mas como é que a pessoa não vai se sentir bem sendo ouvido? Se sente valorizada, se sente importante ali. Necessidade atendida, né? Não tem como. Eu digo assim, não foi tu que escolheu sentir isso. Simplesmente tá acontecendo.
Agora, o que a gente precisa fazer? Uhum. Vamos lá, vamos conversar. Chamar o teu marido ou tua esposa pra conversar. Tu tá disposto a começar a ter conversas aí, perguntar pra ele como é que ele tá. Como é que tu tá em relação ao teu relacionamento? Porque às vezes a pessoa não tá disposta. Não quero conversar mais. Ou já tentei, né? Eu tenho uma paciente que diz, eu já tentei várias vezes começar. Mas o jeito dele é assim. Não tenho o que fazer. Uhum. E realmente me parece que não tem. Porque a pessoa ouve, aí depois, na outra semana, já tá completamente igual. Já volta a ser igual. E aí a pessoa precisa fazer ameaças, né? Bom, se continuar assim, vai acontecer tal coisa. Aí tá, aí a pessoa muda. Dá uma semana, volta. Então, por isso que a gente também precisa avaliar o quanto que vale a pena pra ti continuar um relacionamento em que a pessoa não esteja disponível a conversar. E a mudar, né? Exatamente. Aí, às vezes, é porque o relacionamento não funciona mesmo, né? Exato. Porque é isso. A comunicação, essa habilidade, ela pode ser treinada desde que a pessoa tenha interesse para isso, Sim. né? Porque às vezes pode ser difícil para o outro se comunicar, mas então, né, falar. Mas então tem terapia para isso, né? Nós desenvolvemos isso nos pacientes, né? Que é essa habilidade de se comunicar. Tem várias pessoas que são mais embotadas, mais fechadas e que não têm essa facilidade. E tá tudo bem. E acha que não precisa. Só que a questão é, bom, mas se eu tô num relacionamento, eu preciso aprender a me comunicar melhor. Ou meu parceiro, a minha parceira tá me dizendo que isso é importante para ela. Então eu vou buscar treinar isso. Agora, se tu vê que teu parceiro ou tua parceira, né, sabendo que isso é uma necessidade e ele ou ela não faz nada para que isso aconteça, talvez é porque o relacionamento não funcione mais. Né? E aí já chegou no fim, né? Só que muitos casais vão levando, né? Já finalizou, já não tem mais da onde buscar forças ali e vai levando até que, né, assim, aconteçam coisas que ninguém gostaria que acontecesse, né, no final de um relacionamento. Mas quanto que é importante aos pouquinhos a gente olhar para isso, não tenham medo de olhar para essa questão, né? Busquem terapia, falem sobre isso com o psicólogo. Provavelmente a pessoa que está em terapia fala sobre isso. Se for necessário, faz uma terapia de casal para conversarem então na frente da psicóloga. Né? A psicóloga só vai intervir, mas vocês vão conversar. Né? Claro. Então, vamos aprender a conversar. Né? De alguma maneira a gente precisa. Se os dois realmente estiverem dispostos. Exatamente. Porque senão não tem conserto. Perfeito. Eu acho que da minha parte eram essas as contribuições por hoje. Da minha também. É isso aí. Muito bom. Então é isso, pessoal. Vamos pedir aí de novo para vocês compartilharem, curtirem, compartilharem com seus amigos, enfim, né, se inscreverem no canal e nos seguirem no Instagram também. Vai nos ajudar bastante. Até o próximo.